Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, um levantamento da LCA Consultores, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, mostra que o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 2.800.000 entre os anos de 2014 e 2022. No mesmo período, os trabalhadores por conta própria ou sem registro em carteira aumentaram em 6.300.000. E com isso, Fausto, a modalidade do emprego com carteira assinada no setor privado caiu de 43% em 2014 para 38,1% no primeiro trimestre deste ano. Como é que isso afeta o próprio trabalhador, a sua segurança e a economia de uma forma geral, Fausto? Bem, Glauco, a gente está assistindo, na verdade, já desde 2016, principalmente, um processo bastante acelerado de desestruturação do mercado de trabalho. A gente está vendo as diversas ocupações com carteira assinada em geral diminuindo, ou seja, a formalização, aquele trabalhador que tem um conjunto de direitos garantidos pela legislação trabalhista, diminuindo bastante. Em substituição, você tem a criação de postos de trabalho, normalmente no setor informal, vinculado à economia menos dinâmica, inclusive, da própria região, do próprio Brasil. O que a gente está assistindo, na verdade, é um processo em que você substitui mão de obra, substitui trabalhadores formalizados por trabalhadores informais. Mas, além disso, também, Glauco, isso vai demonstrando muito de como está desorganizando a nossa própria economia. Uma vez que, por exemplo, no caso dos trabalhadores por conta própria, quem, na verdade, vem crescendo são segmentos vinculados normalmente ao comércio, muitos são ligados ao comércio ambulante, e, de outro lado, colocados ali no segmento de transporte, os que estão relacionados ali, principalmente agora os trabalhadores de aplicativo. A gente vai vendo que também esses trabalhadores, na sua grande maioria, não contribuem para a Previdência, ou seja, são trabalhadores efetivamente informais e que não detêm nenhum tipo de segurança, ou seja, em qualquer momento, seja se ele é doente, ele tem um acidente, ele perca de alguma forma os mecanismos para sua ocupação, ele não tem nenhum tipo de resguardo ali de seguro social para ele. A gente está assistindo também, Glauco, do ponto de vista aí sim do trabalho formal, uma redução porque as vagas de trabalho nos setores historicamente estruturados, como por exemplo a indústria, vem caindo. O mesmo vem acontecendo com construção civil, o mesmo vem acontecendo inclusive com algumas áreas do setor de serviços e do setor de comércio. A gente vê um enxugamento dos trabalhadores das vagas formais e um aumento aí do que nós chamamos aí do tal do trabalhador por conta própria por necessidade, né? Ou seja, ele na verdade ele não empreende, ele simplesmente precisa gerar algum tipo de renda para sua família e aí ele se lança, quando se vê desempregado, a esse mercado bastante precário, com bastante dificuldade. A gente vê também que normalmente esse trabalhador ele tem uma renda média menor do que o trabalhador assalariado, então nós não estamos falando só de direitos, estamos falando que o conjunto desses trabalhadores por conta própria também ganham menos e tem menos condições de adentrar o próprio mercado de consumo. É sempre bom lembrar que quando esse trabalhador perde a sua capacidade ali de renda e de ter estabilidade de renda, ele perde acesso ao próprio mercado consumidor, ao mercado financeiro, a possibilidade de financiar um bem, a possibilidade de fazer uma compra diferenciada, principalmente aí no mercado aí de bens de consumo semidurável, consumo durável. De alguma forma, a gente vai vendo que a nossa economia vai empobrecendo e o mercado de trabalho vai se desorganizando. Agora, além desse impacto na economia, no mercado consumidor, isso também acaba dificultando a própria negociação coletiva das categorias formalizadas, já que os salários dessas pessoas que empreendem por necessidade, digamos assim, acabam puxando, de uma forma geral, o rendimento salarial para baixo, Fausto? Bem, aí nós temos outras dinâmicas, né, Glauco? A gente, na verdade, vem com uma economia andando de lado há bastante tempo e com uma inflação que vem subindo, né? Já está na casa dos 2 dígitos aí do segundo ano consecutivo. Quando você tem uma inflação alta e uma economia que está bastante dificuldade para retornar, de fato,
ao seu crescimento, você tem dificuldades para efetivar reajustes salariais em geral, você tem dificuldades para que, de alguma forma, você vá aquecendo esse mercado de trabalho como um todo. Não tem muita saída, Glauco. Assim, você tem dois movimentos que a gente precisa lidar. Um deles é como lidar com uma taxa de desemprego que já passou da casa dos 2 dígitos, nós estamos falando em 12 milhões de desempregados, já há bastante tempo. Trabalhadores desempregados que ficam, em média, até 2 anos desempregados, ou seja, uma pessoa que perde o posto de trabalho hoje, chega a levar 2 anos para encontrar um outro posto de trabalho, e aí é nesse caminho que ele vai acabar entrando nesta lógica aí do conta própria e da informalidade, e que, de alguma forma, você tem pouca capacidade, pouco dinamismo econômico para mudar essa situação. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que a gente vem desde a reforma de 17, desde a reforma trabalhista de 17, um processo efetivo e intencional de precarização do mercado de trabalho, ou seja, de redução de direitos, de colocar cada vez mais trabalhadores em situações flexíveis e situações com menos direitos em geral, do ponto de vista do mercado de trabalho, amplificando e ampliando de alguma forma essas modalidades. É bom lembrar que também em 2017, em março de 2017, foi aprovada a terceirização indistinta, ou seja, as empresas são liberadas para terceirizar todas as áreas da forma como eles quiserem. Isso também alterou a possibilidade de geração de postos de trabalho, em especial nos setores mais dinâmicos, que começaram a simplesmente terceirizar boa parte das suas áreas. Quando a gente vai olhando para tudo isso, na verdade você tem, além do baixo dinamismo econômico, você também tem uma política construída desde a reforma trabalhista de precarização das relações de trabalho, e esses números que a gente vai vendo agora, de ampliação da informalidade, que reduz, inclusive, a arrecadação do próprio Estado, vai se colocando como maior realidade e vai cobrando os seus preços, em vários sentidos. A gente fala da questão da tributação, a própria arrecadação de um lado, pega o mercado consumidor de outro, e aí o pior de tudo é que você precariza e reduz a renda de uma parte substancial da classe trabalhadora. E é esse aspecto que eu queria perguntar também, Fausto, porque a precarização, como você falou, ela acaba prejudicando possíveis ações do poder público para conter a pobreza que vem junto com essa precarização e esse aumento da informalidade, já que diminui a arrecadação dos impostos em geral, o FGTS fica descapitalizado, não pode financiar programas de habitação e saneamento, que também poderiam ser iniciativas importantes no sentido de gerar emprego e renda, e além disso o caixa da Previdência também diminui, e a gente sabe o quão importante é o sistema previdenciário, principalmente para cidades pequenas e médias no Brasil. Ele acaba sustentando boa parte da economia desses lugares. É um efeito bola de neve esse aumento da precarização e da informalidade que acaba piorando as condições de todos e também acaba inibindo a possibilidade do poder público agir para incidir nessa realidade, Fausto? Bem, esse é o círculo virtuoso, o círculo vicioso, né, que a gente tem aí do processo de informalização e degradação do mercado de trabalho. É óbvio que quando você amplia, né, a informalidade, o que a gente tem é uma ampliação da insegurança em todos os aspectos. O trabalhador que não tem carteira assinada, que não contribui para o sistema de seguridade social, para o INSS, ele muito provavelmente, dificilmente vai se aposentar. Vamos lembrar que, inclusive, a reforma da Previdência de 2019 dificultou ainda mais o acesso à aposentadoria. Significa que nós estamos contratando, né, para um futuro não muito distante, uma quantidade bastante de pessoas idosas que muito provavelmente não vão ter nenhum tipo de segurança ali do ponto que vai custear, que vai minimamente garantir a sua sobrevivência nos períodos de velhice. Nós já vivemos uma desestruturação do sistema previdenciário e, de alguma forma, você coloca ali uma quantidade bastante significativa hoje, maior número, inclusive, de pessoas que não contribuem para a Previdência e que vão aí, de alguma forma, tendo que lidar com a insegurança não só do mercado de trabalho, mas da vida. Como eu disse, ficar doente, engravidar, de alguma forma sofrer algum tipo de acidente, não tem nenhuma seguridade social. Quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai vendo como o mercado vai se desorganizando. E aí não tem jeito. O mercado informal, ele acaba não gerando recursos, de um lado, nem direito para o setor público em geral, do ponto de vista da arrecadação, mas também impacta diretamente no setor privado,
uma vez que todo o sistema de crédito, de alguma forma, está baseada no trabalhador que mantém uma renda com algum grau de regularidade, que possa, de alguma forma, acessar o mercado consumidor de maneira mais estrutural. Quando a gente vai juntando tudo isso, a gente vai vendo que o Brasil vai se transformando num país em que, de alguma forma, direitos e consumo é restrito a um grupo bastante pequeno e cada vez menor da nossa população. Quando a gente vai olhando para isso, a gente vai entendendo como é que nós chamamos aí de desigualdade social, vai se construindo e vai se perpetuando. A estrutura do mercado de trabalho ela é fundamental para a gente, de alguma forma, enfrentar as principais mazelas do nosso país, e uma delas, a principal delas, é a desigualdade social. Desigualdade que, como você mencionou, infelizmente só aumenta, Fausto, e precisamos, né, discutir isso para que haja um mínimo de reversão nesse cenário. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.